Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez saúdo a todos, também saúdo os padres e os diáconos que estão conosco, seminaristas, ministros da Sagrada Comunhão Eucarística, que os convido aqui, nós juntos acolhamos a Palavra de Deus deste primeiro domingo da Quaresma. Eu recordava no início que a Quaresma é o tempo que nos é dado para preparar a Páscoa. E é bem isso, não é um tempo isolado, é o tempo de preparar a Páscoa. E ao longo do tempo da Quaresma, nós olhamos para aquilo que está no começo da nossa vida cristã. E o que está no começo? O nosso batismo, as promessas do batismo, a nossa profissão de fé e o dom recebido no batismo. Ao longo da Quaresma, a Igreja nos convida a olharmos e tomarmos consciência sobre como estamos vivendo este dom, esta graça do batismo e os nossos votos, nossos compromissos, promessas do batismo. Hoje, no primeiro domingo deste ano, primeiro domingo da Quaresma deste ano, fala-se justamente do batismo. Eu gostaria de convidá-los justamente a refletirmos juntos um pouco sobre isto, para dar sentido às nossas práticas da Quaresma. Para que fazemos isto? Com que sentido? Onde nos... Ouvimos na segunda leitura da carta de Pedro, que é uma homilia para aqueles que foram batizados. Diria uma catequese pós-batismal, onde São Pedro fala da graça do batismo, da grande graça do batismo, mas também de como viver agora, como viver a graça do batismo depois que foram batizados. E aí ele compara o batismo ao dilúvio. Ouvimos na primeira leitura sobre o dilúvio, Noé que sai da arca com a sua família, um pequeno grupo que se salvou das águas do dilúvio e começa uma vida nova. Deus faz aliança com Noé, o trecho tão bonito, né? Deus se compromete com a família de Noé, que daí por diante nunca mais vai ter dilúvio. Mas ao mesmo tempo Noé se compromete com Deus de viver fiel a Deus. A aliança de Deus com Noé e de Noé com Deus. São Pedro vai dizer, isto é a imagem do batismo. No batismo, passamos pela água, como se fosse pelo dilúvio, mas não é água do dilúvio, a água da renovação, da purificação, graças ao sangue de Cristo, que nos renova, nos purifica, nos dá nova vida e que nos recorda que Deus fez aliança conosco por meio de Jesus Cristo na cruz, o que nós sempre recordamos na missa, nova e eterna aliança que Deus fez com a humanidade mediante o sangue de Jesus derramado na cruz e que nós lembramos na Eucaristia. Pelo batismo fomos purificados, lavados por esta água salutar, regenerados para a vida nova. Deus fez aliança conosco, não para uma vida comum apenas, mas dando-nos a esperança da vida plena, da vida em plenitude, salvação plena. E aí São Pedro vai tirando as conclusões, né? Agora vivei como criaturas novas, vivei como filhos queridos de Deus,
e tira as consequências. Vivei também como irmãos uns dos outros, tendes um só Pai, que é Deus, e portanto todos sois irmãos. O que nós recordamos durante a Quaresma? Recordamos isto, a graça do nosso batismo. Recordamos que no batismo nós fizemos duas coisas importantes. Primeiro, renunciamos a Satanás, o que significa exatamente uma escolha fundamental. Segundo, aderimos a Deus, fizemos a nossa profissão de fé, são as promessas do batismo. Isto foi lá no batismo, mas é algo que precisa se concretizar ao longo de toda a vida. A nossa vida inteira é este constante renunciar a Satanás e optar por Deus. O Evangelho fala de Jesus que inicia sua vida pública depois do batismo no Jordão. E Jesus passa 40 dias no deserto em jejum e oração. 40 dias, lembra Quaresma, 40 dias. Tempo de penitência, jejum, oração, ouvir Deus, ouvir a palavra de Deus, nos voltar mais inteiramente para Deus, fazer de novo, refazer as nossas escolhas batismais, aprofundar essas escolhas pelo reino de Deus que Jesus anuncia. Convertei-vos, o reino de Deus chegou, é a pregação de Jesus, e que nos é feita de novo também, sempre de novo. Portanto, a dinâmica da Quaresma é de novo aderir a Deus, renúncia ao reino que não é de Deus. E tem tanta coisa em nós e ao nosso redor que não é de Deus e que a gente deve sempre de novo renunciar. Que recebemos do batismo, a graça do Espírito Santo, o dom de Deus, que justamente nos deu a vida nova, deu a capacidade de a gente sim fazer essa escolha todos os dias, todas as vezes que somos colocados diante, de fato, dessas escolhas e refazê-las. Então, meus irmãos e irmãs, o convite para viver intensamente a Quaresma, preparando-nos para a Páscoa, para chegar justamente no Sábado Santo à noite, Vigília Pascal, que é a celebração mais bonita do ano, e a gente desde agora convida todos a participarem. Sábado Santo à noite, nas suas igrejas, suas paróquias, também quem nos vê pela televisão, que nos escuta, nos segue pelas mídias. Sábado Santo à noite, participar da Vigília Pascal. É a celebração mais bonita, mais solene do ano em que nós, de novo, fazemos as promessas do batismo. Concluímos justamente o tempo da Quaresma, renovando a nossa adesão a Deus e a nossa profissão de fé, a vivência cristã. A primeira oração da missa de hoje nos indica exatamente isso, esse caminho. Se vocês pegam o folheto, oração da coleta, número 4, que nos faz pedir assim, de novo, esta graça, que Deus nos dê essa graça, que através dos exercícios anuais do sacramento da Quaresma. Será que a Quaresma, mais um sacramento? Não, sacramento aqui é sinal de Deus, sinal que Deus nos dá. Sacramento como sinal que Deus nos dá para realizar justamente a obra de Deus. Através do sacramento da Quaresma, que possamos progredir no conhecimento do mistério de Cristo e corresponder a Ele por uma vida santa. Esta é a nossa vida como cristãos. Crescer mais e mais no conhecimento de Cristo, do mistério de Cristo.
Isso significa do Evangelho, dos caminhos do Evangelho, da vida cristã, da vida humana que se espelha na vida de Cristo, é a vida cristã, vida segundo o Evangelho. Possamos crescer, aprofundar-nos mais e mais no caminho de Jesus Cristo. Segundo, corresponder. Não basta conhecer, precisamos corresponder a este caminho de Jesus Cristo por uma vida santa. E a gente recorda justamente a vocação originária nossa no batismo. Sede santos. Sim, no batismo recebemos o chamado a sermos santos. Talvez não santos para ficar nos altares, isto lá com Deus, mas ser santos sim, no dia a dia, vida santa, vida que agrade a Deus, vida que seja correspondência com o dom do batismo que recebemos, com a dignidade do batismo que recebemos. Quanta coisa bonita para a gente acolher e viver durante esse tempo da Quaresma. Convido todos a fazermos isto com intensa fé, acolhendo o convite da Igreja a fazermos os exercícios da Quaresma, a nos exercitarmos justamente no conhecimento de Jesus Cristo e no caminho da santidade. A Igreja propõe os exercícios da Quaresma em 3 palavras, que resumem muita coisa. O jejum, para dizer a penitência, Jesus fez jejum, Jesus orou, segundo exercício, a oração, terceiro, e a palavra de Deus, a escuta da palavra de Deus, e o terceiro exercício, a caridade, o amor ao próximo. Estes são os exercícios que a Igreja recomenda a todos nós, justamente para nos aprofundarmos no conhecimento de Jesus Cristo e também na vida de santidade. Que Deus nos ajude com sua graça. Amém.